Lost in Random tá de volta, mas dessa vez com uma proposta completamente diferente. Nesse novo jogo da franquia, eles trazem agora o jogo para uma jogabilidade roguelite, com uma ambientação dark fantasy digna de Tim Burton e uma jogabilidade que mistura sorte, estratégia e combate frenético. E dessa vez a gente vai controlar a Rainha Alexandra, sim, a vilã do primeiro jogo, prisionada dentro de um dado mágico em um universo sombrio e distorcido onde tudo pode mudar a cada jogada. O sistema de combate combina 4 armas diferentes, cartas especiais, relíquias passivas e um dado vivo chamado Fortune. Tudo isso envolto em um looping procedural com biomas únicos, minigames e desafios insanos. E o mais legal é que mesmo sendo uma sequência, não precisa ter jogado primeiro para curtir esse daqui. Se você gosta de jogos com visual marcante, jogos artísticos, trilha sonora imersiva, gameplay viciante, se prepara porque Lost in Random Eternal Die é uma das experiências mais estilosas e ousadas de 2025. Quer saber mais do porquê? Então vem com o pai que eu vou te contar. Bora. Lost in Random Eternal Die se trata de um jogo de ação e roguelite desenvolvido pela Thunderful Development e publicado pela Thunderful Games. O jogo foi lançado dia 17 de junho e atualmente está disponível para Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series, atualmente no Game Pass, e também para PC via Steam, que foi onde eu joguei e eu recebi a chave, então queria deixar desde já meus agradecimentos para Thunderful. Muito obrigado pela confiança, tamo junto, valeu. E já que eu deixei meu agradecimento aqui, deixa o teu agradecimento aí também, deixa o like agora no vídeo, não espera acabar não. Assiste o vídeo até o final, se tu não gostar, tira o like, não tem problema, comenta que não gostou, qualquer coisa nesse sentido. Mas é bom que se tu gostar, o like já tá aqui. Então, deixa o like e bora continuar. Em relação à história do jogo, você controla, como eu comentei, a Queen Alexandra, anteriormente antagonista do primeiro jogo, que agora está presa dentro do Eternal Die, um dado mágico que aprisiona sua alma e o seu mundo. Acompanhada pelo seu companheiro Fortune, ela deve enfrentar desafios gerados aleatoriamente, resgatalhados e confrontar Mare, o Cavaleiro, um novo vilão, para reconquistar o seu poder e deixar esse mundo aleatório. Inclusive, em relação ao jogo anterior, esse jogo aqui representa uma mudança significativa de gênero em relação ao primeiro título da série, que era um jogo de aventura e ação. A sequência, o Eternal Die, explora um novo gênero, colocando o reino de Random dentro de uma estrutura roguelite, algo bastante ousado e pouco visto atualmente, mas que eu acho que casa perfeitamente com a lore do jogo, até porque você assume uma persona de outra personagem. Então é uma mudança que casa tanto com as mecânicas quanto com a lore apresentada nesse universo. Muito bom, viu? E sim, como eu comentei lá na introdução do vídeo, não precisa ter jogado o primeiro jogo para entender esse daqui. Ele te dá explicações suficientes porque o jogo é bastante objetivo. Mas claro, se você tiver jogado o Lost in Random, a sua experiência com o Eternal Die vai ser muito melhor, vai crescer e vai ser mais completa. Mas ainda assim, se não quiser jogar porque é um jogo de um outro gênero, de uma outra mecânica, pode jogar esse aqui sem problemas, porque ele tem uma conexão com outro jogo, mas não depende diretamente dele para que você entenda esse daqui, pode jogar tranquilo. Em relação ao gameplay em si, o jogo mantém a essência do universo de Lost in Random, onde os dados desempenham um papel central na jogabilidade, mas agora incorporada a uma estrutura de roguelite com combate de ritmo acelerado e elementos de habilidade combinados com aleatoriedade. No jogo estão disponíveis 4 armas distintas: espada, martelo, lança e arco, cada uma com atributos únicos e diferentes. Relíquias e cartas também completam a jogabilidade, são mais de 100 relíquias passivas e 15 habilidades especiais que podem ser combinadas para formar builds diferentes que você pode moldar de acordo com o seu estilo de gameplay. Na mecânica principal, lançar o dado Fortune pode causar dano, e as cartas complementam o combate com efeitos contextuais para dar alguns buffs, por exemplo. Os biomas são gerados aleatoriamente, mas com áreas de combate cuidadosamente desenhadas. O design aqui dos mapas é realmente muito bom. Entre outras coisas, existem alguns recursos metagame, podemos dizer assim, que consistem em alguns desafios que servem para você desbloquear upgrades, equipamentos, quests e também desbloquear armas adicionais. E também tem um minigame de apostas que combinam sorte para você ser recompensado, adicionando uma certa variedade de gameplay que é bastante bem-vinda. Em relação aos gráficos e à estética, eles mantêm o charme Dark Fantasy com influências de Tim Burton, Neil Gaiman e entre outros jogos eu diria que até um pouco mesmo de Little Nightmares. Esse visual de contos sombrios, que a gente costuma comentar. Os ambientes que trazem à tona essa estética dos brinquedos antigos, como com paletas de cores contrastantes, sombras pesadas, enfatizando as luzes, especialmente roxo, vermelho e verde bastante ácido. Cada um dos 4 biomas apresenta identidade visual própria, remetendo ao conceito de mundos dentro de um outro mundo, que seria o dado. Desde florestas até câmaras e corredores repletos de tabuleiros e peças de xadrez, por exemplo. Em relação à trilha sonora e ao design de som, ela funciona muito bem em aumentar a densidade da ambientação, que já é pesada,
gótica e ameaçadora, assim como um design de som que casa perfeitamente com essa proposta, aumentando ainda mais a carga de originalidade do game. Os biomas possuem som ambiente e texturas visuais que remetem a tabuleiros, dados gigantes, peças de xadrez, entre outros. Tudo reforça a mensagem narrativa de um universo de aprisionamento dentro de um jogo. Algumas outras considerações que podem ser feitas são algumas inspirações visuais narrativas, como Alice Madness Returns, Psychonauts, Iron Giant e até mesmo Oddworld foi mencionado como fonte de inspiração para o jogo, que dependia muito da construção de mundo bem feita e um design centrado em um mundo em decadência. O estúdio buscou criar uma experiência visual distinta que se assemelhava a um conto de fadas gótico, por exemplo, combinando elementos sombrios com design artístico e caprichado. O desenvolvimento de Eternal Dye representa o desejo do estúdio de expandir o universo de Lost in Random, mas explorando um novo gênero, agora o roguelite, que permite uma jogabilidade mais focada em rejogabilidade de fator replay e progressão através de múltiplas tentativas. Apesar de se inserir em um gênero que está recentemente um pouco que saturado, Eternal Dye não deixa de ser uma certa inovação dentro do gênero. E o motivo disso parece ser a combinação única de elementos de sorte, como os dados, com mecânicas de ação, criando uma experiência de jogo que equilibra a habilidade do jogador com elementos aleatórios semi-controlados ali. Então a mudança de gênero para o roguelite representa uma evolução natural da mecânica de dados do jogo original, onde a aleatoriedade agora se integra perfeitamente com a estrutura de replay infinito típica de jogos roguelite. Lost in Random Eternal Dye representa uma evolução natural e ambiciosa da franquia, combinando a identidade visual e narrativa única estabelecida no jogo original com mecânicas de roguelite modernas. O projeto demonstra a maturidade criativa da equipe da Thunderful e sua capacidade de inovar dentro do seu próprio universo criativo, mantendo as inspirações artísticas que tornaram o jogo original memorável enquanto explora novos territórios de gameplay. A transição da Zoink para fazer parte da Thunderful parece ter proporcionado os recursos e estabilidade necessários para desenvolver essa sequência que é bastante ambiciosa, que busca estabelecer a franquia Lost in Random como uma propriedade duradoura no cenário de jogos independentes de alta qualidade, entregando uma experiência diferenciada dentro do universo de jogos roguelite, que acima de tudo entrega bastante diversão por conta de um gameplay refinadíssimo que o jogo consegue montar imerso em uma ambientação acertada e ornamentada com uma trilha sonora e design de som perfeitamente casados com a proposta do game. O jogo pode até pecar um pouco na repetição e a aleatoriedade dos dados pode ser uma mecânica que pode afastar algumas pessoas, mas definitivamente são pequenos defeitos que não tiram o brilho e nem a imponência do resultado final, que é um game muito bem feito. E por conta disso tudo que eu comentei aqui ao longo do vídeo, eu vou dar uma nota 9 para Lost in Random Eternal Dye, que se mostrou um jogo bastante refinado, que entrega acima de tudo muita diversão. E se você gostou desse vídeo aqui, experimente assistir esse outro vídeo aqui, em que eu comento bastante sobre outros jogos Dark Fantasy. Ficou um vídeo bem legal, bem completo. Grande abraço, até o próximo vídeo.